Compiladores ou interpretadores. Para entender qual a diferença entre eles, é necessário entender qual a utilização deles. Vamos começar pelo princípio, que seriam as linguagens de programação. De modo geral, a linguagem de programação consiste num conjunto de comandos escritos que vão expressar alguma ação ou operação que será executada por alguma máquina. Esses comandos foram escritos pelo desenvolvedor e o compilador ou interpretador será usado de acordo com a linguagem que foi escrita. Computadores diferenciam a linguagem escrita? Não. Os computadores trabalham apenas com o sistema binário, que no caso seria a linguagem entendida pelo processador, que ela vem através de corrente elétrica. Zeros e uns significam ou envio de corrente ou não envio da corrente. Essa tradução da linguagem de programação do código escrito em certa linguagem para o sistema binário é feita através de uma espécie de tradutor, que vai ser ou o compilador ou o interpretador. Como que o computador vai entender o código? O processo de tradução, como eu já havia dito, vem pelo compilador ou interpretador, e eles têm algumas diferenças que serão explicadas. O código é escrito numa linguagem escolhida pelo desenvolvedor de acordo com o resultado que ele quer alcançar, e essa tradução é feita para os zeros e um. Como funciona um compilador? Ele lê e analisa cada linha do código uma por vez, encontra e identifica onde estão os erros do seu código, caso tenha algum erro, e ao final de ler todo o programa, ele vai traduzir para a linguagem da máquina, ou seja, para os zeros e uns, criando um arquivo executável para rodar esse código. Esse arquivo vai depender de qual sistema operacional você está usando. No caso do Windows, a gente tem como os arquivos executáveis aqueles que terminam com .exe. E no caso do compilador, cada vez que você compila, de acordo com a terminação do seu arquivo, ele pode ser rodado apenas em um sistema operacional. Interpretadores. Eles leem, analisam e executam cada linha do código uma por vez. A diferença que teve foi que nos compiladores, eles leem e analisam a linha, para no final de todas as linhas ele executar tudo de uma vez. O interpretador já executa linha após linha. Ou seja, lê a primeira linha, analisa, procura erro, não tem erro, executa. Lê a segunda linha, analisa e executa. Lê a terceira linha, assim por diante. O código já é o próprio arquivo executável, ou seja, ele não vai criar um arquivo secundário, um código.exe, por exemplo. Como na maioria das linguagens que utilizam interpretador e não compilador, elas são multiplataforma, ou seja, se você escolhe uma linguagem que roda tanto em Windows quanto em Linux, como roda em iMacs, esse seu código vai rodar nas três plataformas sem que seja necessário você compilar ou interpretar ele de maneira diferente para cada uma delas. Vai depender da sua linguagem. Quais são as vantagens? Sobre o compilador, teoricamente você pode rodar o seu programa em qualquer máquina. Ou seja, se você compilou ele para rodar em um Windows, se você colocar ele em outro computador que também tem o mesmo sistema operacional, vai rodar. Se você colocar em um que tem um Windows 7, um Windows 10, em 10 computadores diferentes, teoricamente seu código deve rodar em todos eles, a não ser que precise de algum plugin ou algum outro tipo de arquivo adicional. Após compilado, é mais rápida a execução do programa. Isso porque quando você compila, o arquivo já é gerado com o código já convertido, traduzido para a linguagem do computador. Então basta você abrir o arquivo que o código será executado. No caso do interpretador, você vai ter que ir rodando linha por linha. No compilador, o arquivo já está pronto. Como você abre um jogo, por exemplo, o jogo já está todo ali dentro daquele arquivo. No caso do interpretador, as vantagens sobre o compilador dele é que, independente do tamanho do código, você pode ir executando logo para ver o resultado. Você não precisa compilar ele por inteiro. Você quer ver logo o início do código, você já pode interpretar aquela parte. As linguagens interpretadoras geralmente, na grande maioria, são multiplataforma. E a vantagem que isso traz foi, como já havia dito antes, que você pode rodar o mesmo código sem precisar passar por nenhum processo de tradução, de conversão para outros sistemas operacionais. As desvantagens
é que a compilação pode ser um processo demorado. Dependendo do hardware do seu computador ou do tamanho do seu código, isso pode demorar entre 2 minutos, 20 minutos. Se você tiver uma máquina muito potente e um código muito grande, você vai ter um tempo menor de compilação. Agora, se sua máquina não é uma máquina tão interessante e seu código é enorme, pode ser que você possa passar algum tempo aí esperando essa compilação. E se tiver alguma coisa que você queira mudar depois, você vai ter que recompilar. Isso acaba sendo uma desvantagem. Os códigos devem ser compilados uma vez para cada sistema operacional. É uma desvantagem, já que se você quer usar ele no Windows, no Linux e em Android, por exemplo, dependendo do seu sistema, você vai ter que compilar 3 vezes. Então, se é uma compilação demorada, você vai ter que esperar esse grande tempo aí 3 vezes. As desvantagens do interpretador é que para você rodar ele nas outras plataformas ou em outros computadores, você precisa do interpretador instalado naquela máquina. Se você vai rodar na sua máquina onde você desenvolveu, você já tem um interpretador, mas se você quer rodar na máquina de alguém que participou do processo de criação, ele também vai ter que ter um interpretador instalado, assim para qualquer outro tipo de máquina. E eles são mais lentos no caso da execução, porque como ele executa uma linha atrás de outra, acaba sendo bem um processo mais lento, já que você não consegue rodar todo o programa de uma vez só. E o código é mais fácil de ser visualizado para qualquer outra pessoa. Nesse caso, como o seu código já é o arquivo de execução, se a pessoa, ao invés de abrir para executar, abrir para o modo de leitura, consegue visualizar o código. Essa é a desvantagem do interpretador. Nós temos como exemplos de linguagens que são compiladas as linguagens derivadas de Java, que é C, C++. Temos também COBOL, é uma linguagem compilada, BASIC, ADA, enfim, são muitas dessas linguagens. Linguagens agora interpretadas, temos como exemplos PHP, Python, Ruby, temos também JavaScript, Lua, entre outras e outras linguagens.